que a gente vai aprender nesse vídeo é uma das paradas que eu acho mais interessante dentro do JavaScript e é uma das coisas que eu mais utilizo até hoje programando com React, que é o conceito de destructuring. Destructuring, ele é um conceito que ele vem para te ajudar a acessar dados de dentro de objetos de maneira mais simplificada, para que você consiga ter um código ali menos verboso. Se você for, por exemplo, pegar este objeto que eu já deixei digitado aqui de uma maneira tradicional, para você ter acesso a dados internos desse objeto, você vai precisar ir de maneira aninhada, captando esse esse objeto, esse dado que você precisa. Então, ali no console log, por exemplo, eu estou imprimindo todo esse objeto pessoa. Mas se eu quero, por exemplo, imprimir o nome da pessoa, o dado interno desse objeto, eu preciso utilizar ali o ponto, né, para eu ver o que eu tenho acesso dentro daquele objeto. E se, por exemplo, esse objeto ele tem mais alinhamentos e no dia a dia de trabalho real você vai enfrentar muito esse tipo de situação, porque os dados que vêm da API são dados extremamente complexos dentro ali de algo que você precisa exibir em tela, né? E aí, se você for, por exemplo, pegar um dado que é mais alinhado aqui dentro de um objeto, você precisa percorrer até ele o que você precisa pegar. Então, se eu quero, por exemplo, imprimir ali o número de telefone, eu preciso digitar pessoa, ponto contatos, ponto telefone, ponto celular. Se eu quero, por exemplo, imprimir o nome da cidade dessa pessoa, eu preciso ele pegar o ponto endereço, ponto cidade, para poder exibir o nome da cidade. Então você percebe que isso aqui é um pouco cansativo, né? Principalmente quando você estiver utilizando isso dentro do React, né? Você vai estar escrevendo código JavaScript junto com código HTML. Então você já vai ter ali o teu componente de estilo, o teu componente com tags HTML, com um alinhamento grande de tags. Você não tem necessidade de deixar o teu código ainda mais verboso, pegando dados, e vão ser muitos dados que você vai exibir numa tela, sempre dessa maneira. Então imagina que você vai ter uma tela ali com 50 dados para você exibir, e em todos esses dados você vai estar utilizando esta técnica para poder acessar um dado dentro de um objeto. Tá? Isso aqui vai deixar o teu código verboso de maneira desnecessária. Tá? Então você consegue organizar este objeto e acessar ele diretamente, basicamente, dentro do teu código, utilizando a técnica de destructuring. E como que isso funciona? A gente pega aqui uma variável nova, então a gente vai pegar uma variável aqui e vai deixar um objeto vazio por enquanto, e esse objeto vazio vai ter o nome que você vai precisar, o nome do objeto que você vai precisar acessar, tá? Então se esse objeto aqui, se esse dado em vez de objeto fosse um array, esses caras aqui seriam um array, tá? Mas é um objeto, no nosso caso, e aí você utiliza aqui o mesmo nome que você tem ali para você mostrar para o teu código que é aquele cara que você quer extrair dados daquele cara, beleza? Então, se por exemplo eu quero simplesmente pegar o celular ou o nome para a gente começar aqui dentro de pessoa utilizando a técnica de destructuring, eu posso dar um Ctrl mais aqui e ele vai me mostrar o nome e aí eu não preciso mais diretamente aqui digitar o pessoa.nome. Eu posso simplesmente digitar aqui o nome e eu vou conseguir ter acesso a esse nome dentro ali daquele objeto de maneira direta, tá? E se a gente quer, por exemplo, acessar o que a gente tem aqui celular, que seria um dado mais complexo, aí você precisa dar uma vírgula aqui para pegar um dado de um outro local, e aí você vai pegar o dado ali de contatos, tá? Dentro de contatos, você tem vários dados que você pode pegar. Então, você pode pegar ali o e-mail ou o telefone. Então, vamos aqui de telefone. E a gente vai dentro de telefone, dá um espaço aqui. E aí, dentro do telefone, a gente consegue pegar ali o número do celular diretamente.
Então isso faz com que você consiga deixar o teu código onde você vai utilizar aquela variável, aquele dado de fato, de uma maneira muito mais limpa, né? E, obviamente aqui eu estou num editor web que eu mesmo fiz aqui para a gente poder ter como playground, mas quando você estiver no teu projeto e ele estiver utilizando ali um Prettier, né? Ele vai estar formatando isso aqui para que você consiga ter o teu objeto ali de maneira mais organizada, fechado? Enfim, esse é um dos benefícios que a gente tem ali para utilizar essa técnica de spread. Spread não, desculpa. Spread é uma próxima aula. Essa técnica de destructuring, tá? E uma outra, como é que eu posso dizer? Uma outra possibilidade que a gente tem aqui é a seguinte: vamos supor que a API manda para você esse dado nome. Só que dentro do teu componente, uma outra API já retorna para você um dado chamado nome. Só que lá nessa outra API, você vai ter esse dado vindo de um outro lugar para um outro contexto, tá? E aí esse contexto pode ser, por exemplo, o nome de uma empresa. E aí o que você consegue fazer aqui com esta técnica de destruct? Você consegue renomear os dados que você tem ali dentro da tua desestruturação, tá? Então, em vez de nome aqui, por exemplo, ó, eu vou dar 2 pontos, e aí, em vez de eu pegar dentro do nome, no caso, o nome não tem nada aqui, né? Mas se a gente fosse para um contato, por exemplo, ele também dá os 2 pontos para a gente pegar algo de dentro. Então, em vez de eu digitar algo aqui, um caractere que me sinaliza que eu quero pegar algo de dentro do contato, eu não quero pegar algo de dentro do nome, eu quero pegar o próprio nome. Então aqui eu posso inventar qualquer coisa. Se aqui eu digitar, por exemplo, banana. Então eu renomeei nome com o nome de banana. E aí se eu digitar aqui banana, ele vai mostrar para mim ali o que tem dentro da variável nome. Tá, obviamente a gente não vai digitar banana. A gente pode digitar, a gente pode renomear este item de objeto ali com algo que tenha a ver com o contexto que a gente está trabalhando, tá? Então, através desse renomear objetos, você consegue pegar um dado que muitas vezes vem de um valor genérico de uma API, né? E deixar esse dado ali de maneira mais singular, né? De maneira mais específica, tá? E aí, como que você faria, no caso, para pegar dados aqui de um array, tá? Então vamos pegar esse cara aqui de dentro deste objeto, não é dentro de contato, no caso aqui é fora, né? Então a gente dá uma vírgula aqui, vamos ver o que a gente consegue pegar. Então a gente consegue pegar aqui hobbies, tá? E aí, os hobbies, deixa eu colocar ele só numa nova linha para a gente poder ter mais visibilidade. Os hobbies a gente consegue também desestruturar. No caso, ele é um array. E aqui a gente consegue pegar dados de dentro desse array. Só que você percebe que é um array de strings e você não tem o nome de uma propriedade aqui dentro desse array. Então você pode literalmente renomear da maneira que você quiser. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o one. Eu coloquei o one e eu vou imprimir aqui o one dentro da nossa do nosso console log. E ele pegou o primeiro dado que tem ali dentro do hobbies. Olha. E aí se eu digitar to, o que você acha que vai acontecer? Eu vou continuar pegando ali o primeiro dado dentro daquele array. O que significa isso? Significa que a gente está pegando aqui a primeira posição daquele array. Então, se esse array é um array que tem 50 posições e você quer desestruturar este array, você precisa literalmente dizer que você quer pegar esses 2 dados, e no meu caso, eu vou pegar aqui o segundo dado, que é treinar. E é isso. É assim que a gente desestrutura tanto objetos, é assim que a gente desestrutura arrays também. Fechado? O array e o objeto, a gente também tem uma maneira bem divertida de extrair eles, além de destructuring, que é através do REST,
que é algo que vem para complementar esta desestruturação, mas isso é um assunto para a próxima aula. Por enquanto, obrigado e até mais.